O que você faz quando recebe uma multa? E aqui eu não estou me referindo apenas às multas de trânsito. O enfoque desse vídeo são as multas administrativas em geral, um auto de infração que a sua empresa pode receber. E às vezes não necessariamente é uma multa, pode ser também uma advertência. O que você faz quando recebe de um fiscal, de algum representante da administração pública, a informação de que o que você está fazendo não está de acordo com a legislação? Você recebeu uma multa na sua empresa. Sabe qual o procedimento a adotar? Ou fica com receio de informar aos gestores, as pessoas responsáveis, que a multa ocorreu? Esse é o primeiro ponto. Quanto há de transparência e quanto o funcionário se sente à vontade de assumir que errou. Porque em algumas organizações isso pode gerar medo de perda de emprego. E uma simples advertência, que ainda não foi convertida em multa, porque haveria um tempo hábil da empresa se adaptar, pode virar um problema muito grande. O funcionário, por exemplo, recebe, não quer que ninguém saiba que cometeu aquele erro. Então, engaveta e começa a procurar emprego em algum concorrente, em alguma outra empresa. Porque imagina, e às vezes até pode estar certo, dependendo do teor do auto de infração, mas por imaginar que vai ser demitido em decorrência daquele erro que foi apontado pelo administrador. Então, esse é o primeiro ponto que toda empresa deveria tomar cuidado. Quem recebe o auto de infração e se tem mecanismos para evitar que esse auto de infração seja escondido dos gestores. Uma outra questão que acontece muito quando quem cuida das licenças é terceirizado. Então, se não existe um departamento interno ou se não está subordinado ao jurídico à obtenção das licenças, e quando o jurídico tem um perfil muito de contencioso, não ficam pessoas que nós chamamos de paralegal, ou seja, funcionários responsáveis por questões administrativas que interferem diretamente em questões jurídicas, mas que não necessariamente têm formação jurídica. Então, nem todo jurídico tem um corpo de paralegais. Muitas vezes isso é terceirizado. E o paralegal que recebe isso, e às vezes esse paralegal ele trabalha para o contador da empresa que também é terceirizado, o paralegal não vai pegar o telefone e contar para todo mundo que o auto de infração ocorreu. Então ele recebe, vê que não tem multa, não toma providência nenhuma, porque a providência dele seria pagar a multa. E quando chega a multa, se tem o valor em caixa ou o valor é menor, já providencia o pagamento ou simplesmente aí sim manda para o jurídico que tem como vocação recorrer, pode também já apresentar um recurso e ninguém para verificar se existe fundamento naquele auto de infração a ponto de merecer uma mudança nos procedimentos ou na estrutura física da empresa, que é o objetivo principal. Imagina, por exemplo, para ficar mais fácil, dependendo do setor que você trabalha, pode ser que fique mais difícil de pensar como empresa, mas uma situação muito corriqueira é uma multa de trânsito. Você pode ficar muito bravo se receber uma multa que considere indevida.
Mas, de certa forma, também pode pensar: nossa, que bom que eu recebi essa multa e agora fiquei prestando mais atenção nesse trecho da multa ou nesse tipo de forma de conduzir que eu vinha fazendo, e isso evitou um acidente. Eu lembro das 2 multas de trânsito que eu tive e uma aconteceria de novo. Eu moro em São Paulo, capital, nós temos determinados horários da semana em que não se pode sair com o carro conforme o final da placa. Nós chamamos de rodízio. E era um dia que chovia demais, mas assim, absurdamente. Se eu precisasse ir até a calçada na frente do meu prédio, já ficava inviabilizada sair na rua. A chuva onde eu moro é um pouco íngreme, então a chuva descia com toda velocidade, inclusive entrava um pouco dentro do prédio de tão forte que estava. E eu tinha um compromisso profissional que eu não podia perder. Então, naquele dia, eu peguei o carro no meu horário de rodízio e fui. Ganhei a multa. Então, eu sabia que eu estava errada, quando veio, nem questionei e paguei. Mas teve uma outra vez que eu recebi multa por excesso de velocidade dirigindo a 30 quilômetros ou a 30 e poucos quilômetros por hora. E não era numa rua sem movimento. Eu voltei lá e tinha realmente uma placa que naquele trecho daquela avenida a velocidade era aquela. Eu fiquei bem inconformada e falei, não acredito que da onde inventaram isso para máquina de multa, não tem cabimento. É uma reta, como é que de uma hora para outra, 3 quarteirões diminui a velocidade, no resto todos pode ir acima de 60, não tem cabimento isso. Até que eu encontrei um engenheiro de tráfego e ele falou: não, não, isso realmente acontece. Era uma região bem conhecida aqui da cidade e o que ele comentou comigo é: quando tem muita garagem saindo, né, muito fluxo de carros saindo e entrando, é imprescindível que os carros que vêm na via não estejam numa velocidade muito alta. Senão, mesmo que um carro entre no estacionamento, não dá tempo do outro sair, porque o próximo que vem que não entrou vai acabar colidindo. Então, dependendo da via secundária, digamos assim, não é uma via secundária porque era estacionamento de shopping, mas se tem muito carro entrando, muito carro saindo, aquele lado da avenida não pode ter a mesma velocidade como se não tivesse nada. Então a gente acaba aprendendo. E o fato de eu ter me preocupado em voltar no lugar e conhecido o motivo pelo qual aquela restrição existia, certamente me faz prestar mais atenção em outros pontos da cidade que devem também ter essa variação de velocidade e eu nunca tinha prestado atenção. Seria muito bom se nós pudéssemos passear pela cidade e descobrir quais são as nuances no trânsito do lado com uma justificativa por que é daquele jeito e por que não é do outro, ou alguma cartilha ou alguma gamificação dizendo por que decidem de um jeito e não do outro. Né? Que hoje, quando a gente tira a habilitação, ela é muito, nós somos passivos, né? Você decora o que é e se mostra que decorou, você passa. Agora, se você consegue entender os motivos pelo qual é necessário agir daquela forma, fica muito mais fácil de guardar e de aceitar mudar o seu comportamento. Mesma coisa em relação à segurança de procedimentos, à segurança de EPI, à segurança de, do dia a dia no trabalho. Facilita bastante ao jurídico, quando toda a equipe está alinhada com o que deve fazer. Você pode ficar muito bravo se receber uma multa que considere indevida. Mas, de certa forma, também pode pensar: nossa, que bom que eu recebi essa multa e agora fiquei prestando mais atenção nesse trecho da multa ou nesse tipo de forma de conduzir que eu vinha fazendo, e isso evitou um acidente. Porque existem questões que são objeto de autuação que a legislação até exige, mas a legislação pode estar bem defasada em relação à técnica atual. Nesse caso, tem que recorrer. E ninguém está correndo risco pelo fato da empresa ter aquele procedimento.
Agora, em outros casos, é a empresa que está defasada em relação à técnica que deve ser utilizada. E aí, a empresa que corra para resolver esse problema. Então, ignorar o auto de infração, a multa, a advertência é a pior opção. E não basta dizer para o funcionário que ele deve avisar. É preciso criar mecanismos para que o funcionário fique confortável de assumir que errou. E isso é uma questão da gerência, da chefia direta, que ele não vai ser punido pelo fato de ter errado. E também um mecanismo que o papel não fique perdido lá no meio. Porque quem pode tomar a decisão para modificar um procedimento não é o contador, não é o paralegal e não é o advogado terceiro. É algum funcionário ou algum sócio dentro da empresa que precisa ter acesso a essa informação e tomar a decisão. O terceiro avisa a essa pessoa, caso o auto de infração chegue nele, porque algum funcionário não teve coragem de contar diretamente ou ficou em dúvida. Mas não pode não ser tomada nenhuma atitude, até para ter traquejo caso venha ocorrer uma nova fiscalização. A outra opção que tem, se for multa, simplesmente pagar. Ou, se for uma advertência, simplesmente cumprir o que a advertência pede. De novo, tem que ver se o que o auto de infração está exigindo tem sentido, porque às vezes não tem. Se tem sentido, cumpra e vale a pena dar uma conversada e falar, olha, cumpri, vem aqui ver se eu estou fazendo certo, se eu estou realmente fazendo o que você quer, valorizar o trabalho do fiscal como alguém que te ajuda a trabalhar em melhor segurança. Se for pagar, não basta apenas pagar a multa, tem que consertar o que levou àquela situação. Senão, vai virar casa da mãe Joana, né? Daqui um pouco o fiscal vem de novo e você leva uma outra multa. Não é essa a intenção. A intenção é que nem os funcionários, nem os clientes sofram algum acidente. Porque geralmente as regras que não são cumpridas, elas estão relacionadas a questões de segurança. E não precisa ser necessariamente empresa. Em condomínios residenciais, isso às vezes vira um ponto muito crítico, principalmente os construídos há muitos anos. Pode ter, por exemplo, um corrimão que não permite segurança para sair correndo num caso de incêndio. Existe um documento que todo prédio precisa ter, não precisa ser prédio comercial ou industrial, os residenciais também, que é o AVCB, que é um documento que o Corpo de Bombeiros atesta que as medidas de segurança estão sendo respeitadas naquele prédio, naquela edificação. E às vezes condomínios residenciais têm dificuldade de obter esses documentos. Até vale a pena, além da sua empresa, você ver se onde você mora esse documento existe. É claro que existem situações em que a empresa não tem dinheiro para pagar multa. E aí, a alternativa que se tem, principalmente se o desconto da multa não for substancial, é recorrer. Então, existem sim casos em que recorrer de uma multa ocorre por ausência de capacidade de pagá-la. Agora, isso deve ser a exceção e tem que, de alguma forma, prever ir juntando dinheiro para pagar lá na frente, porque por mais que se recorra, se já se sabe que o problema existe,
ele precisa ser resolvido e vai se perder o recurso. Jurídico não faz milagre. Ou mesmo que você contrate para recorrer um técnico, porque às vezes a argumentação do recurso ela não é tão voltada à lei, mas a questões bem técnicas. Então ela precisa ser feita de uma forma multidisciplinar, envolvendo profissionais de duas áreas ou mais áreas. E não tem problema nenhum em recorrer e ir conversar com a fiscalização para prever um cronograma de atendimento às exigências feitas, porque eles entendem sim que existem situações que não dá para imaginar que de um dia para o outro a pessoa consiga cumprir tudo. E se a pessoa fechar o estabelecimento para cumprir o exigido, ela quebra ou fica muito inviável de dar uma continuidade saudável ao negócio. Então existem traquejos e formas de conversar para tentar fazer um arranjo e assim que tiver dinheiro, paga, não espera ter uma decisão administrativa dizendo que o recurso não vai ser aceito. E outro motivo que também pode se recorrer, e aí muda a postura, é quando não tem o menor cabimento o que foi exigido. Este não ter o menor cabimento, ele precisa ser embasado com um profissional técnico daquela área que foi objeto da multa, do auto de infração. E aqui eu queria também falar de uma advertência, porque eu já vi o técnico que a empresa se embasa, que o jurídico se embasa para dizer que não tem o menor cabimento à multa, ser a pessoa que implementou aquele sistema, aquele procedimento ou que fez aquela obra. E dependendo dos valores envolvidos, é bem importante perguntar para outra pessoa, também da área, se concorda com o posicionamento daquele técnico que implementou aquilo que foi objeto de multa. Por exemplo, você contrata o engenheiro A para fazer um projeto em que ele vai botar as rotas de fuga, todos os equipamentos de segurança e ele faz a obra, a empreiteira dele faz a obra. Passam os meses, ou ali, às vezes não vou falar nem meses, mas passa um tempo, talvez numa renovação de licença, e o fiscal diz, olha, está faltando, e faz uma lista lá do que está faltando. Se você for perguntar para quem fez, e essa pessoa disser, eu fiz tudo certo, não dá tão... Tem um pouco de senso crítico e pergunta para um B e para um C se realmente não tem nada a ver aquilo que está sendo perguntado. Porque eu já vi gente que se baseou e bateu o pé falando que o procedimento estava correto e o único que achava que aquele projeto estava correto era o engenheiro responsável pela obra. Todos os outros concordaram com a fiscalização. Então, resumindo, é importante, quando receber qualquer auto de infração, seja advertência, seja uma multa, parar e refletir se está certo o que está dito ali, se tem algo que precisa revisto. Ter mecanismos para que esses autos de infração não se percam dentro da empresa é um segundo ponto muito relevante. E só depois daí decidir se vai recorrer ou se vai pagar. E caso o motivo de recorrer seja ausência de dinheiro para poder pagar, então vai provisionando os valores para pagar o quanto antes. E da mesma forma, se não conseguir cumprir de uma hora para outra
o que é exigido pela fiscalização, vai preventivamente e apresenta um cronograma do que é possível, para não vir ter uma segunda, uma terceira multa e de repente ser fechado o estabelecimento. Então, é claro que isso tudo depende da atividade, depende da estrutura e de quais departamentos ou de quais terceiros são envolvidos nisso. Mas é uma questão que pode tomar muito tempo do seu funcionário, pode tomar muito tempo do sócio, gerar um custo totalmente imprevisível e, na maioria das vezes, é algo perfeitamente evitável.